Bom, essa vai ser uma monitoria basicamente de revisão para a prova de vocês, que acredito que seja na semana que vem, já na terça e na quinta. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível e abordar o máximo de tópicos possível. E depois, no final, eu acho que eu vou, se der tempo, né? Eu vou comentar um pouco do que caiu nessa minha prova, que eu achei ela aqui, então eu acho até interessante dar alguns avisos gerais para vocês. Com relação aos assuntos que vão ser abordados. Vamos voltar para o início do semestre com as penas privativas de liberdade. Então, as penas privativas de liberdade são as principais penas do Código, e o principal ponto, a chave aqui, é a diferença entre a detenção e a reclusão, que é o que vai determinar qual que vai ser o regime inicial de cumprimento de pena. Na detenção, nós não temos o regime inicial fechado, então é só o aberto e o semiaberto. Na reclusão, é aberto, semiaberto e o fechado. Nós temos os três. E isso, a definição de qual que vai ser o regime inicial vai depender do quantitativo da pena. Então, penas, isso serve para os dois, né? Penas inferiores a 4 anos vai ser no regime aberto. Agora, se nós estivermos falando de detenção, se eu tenho uma pena superior a 4 anos, não importa quanto seja, ela vai ser no regime semiaberto. Na reclusão, não. As penas que estão entre 4 e 8 anos, elas vão estar no semiaberto, e as penas superiores a 8 anos vão estar no fechado. Com relação ao reincidente, o reincidente ele sempre vai ter um regime, pelo código, um pouco mais gravoso do que o anterior. Só um minutinho. É, com relação ao reincidente, pelo código, ele sempre vai ter um regime um pouco mais gravoso. E nesse ponto, novamente, tome cuidado com a detenção e reclusão. Porque se ele tiver uma pena, no caso da detenção, acima de 4 anos, ele naturalmente vai para o semiaberto. Então não tem como, ele é reincidente, é um crime punido com detenção, coloca que ele vai para o fechado. Não tem como. A reclusão, o máximo, reclusão não, na detenção, o máximo vai ser o semiaberto, não tem outra opção. Com relação ao local onde essas penas vão ser cumpridas. O aberto ele vai ser na casa do albergado, não tendo casa do albergado, então você vai ter prisão ao albergue domiciliar, ou preenchidos aqueles requisitinhos por parte do condenado, também pode ser albergue domiciliar. O semiaberto, pelo código, são nas colônias industriais e agrícolas, e o fechado vai ser nos estabelecimentos de segurança máxima e média, que a gente normalmente chama de presídio. Uma vez que você já sabe qual que é o regime inicial de cumprimento, onde que vai ser o cumprimento, a gente tem que falar da progressão de regimes. A progressão de regimes, ela não é regulada pelo Código Penal. Ela é regulada pela Lei de Execução Penal, que também é chamada de LEP, mais especificamente pelo artigo 112. Lá você vai ter uma variação que vai desde do mínimo necessário para a progressão, que são de 16%, ao máximo, que são de 70%. E isso vai variar conforme o condenado ele é primário, se ele é reincidente em crime doloso, reincidente em crime hediondo, enfim, vai ter as variações e analisando certinho cada um deles, você vai conseguir definir qual vai ser a porcentagem que o condenado ele vai ter que cumprir para ele progredir. Com relação a, sendo ela uma pena, nós temos a aplicação de detração e de remissão penal. Então, lembrando, detração é aquele caso em que a pessoa ela fica presa provisoriamente e, como consequência, esse tempo que ela ficou presa antes do trânsito em julgado da sentença dela vai ser retirada da condenação final, digamos assim. E a remissão é quando a pessoa ela trabalha, no caso, 3 dias, você diminui um dia, e o estudo são 12 horas que vão ser divididas em, no mínimo, 3 dias. E o cálculo, a forma como você vai determinar quanto de pena essa pessoa vai cumprir, vai ser determinada pelo critério trifásico, que é a dosimetria que foi adotada pelo nosso Código Penal. O critério trifásico, como o próprio nome já diz, são 3 fases que vão ter que ser analisadas. Mas para você conseguir analisar essas fases, você vai ter que prestar atenção no quantitativo da pena previsto no Código Penal. Então, sempre que a gente pega um crime, a gente vê que tem uma pena, fala detenção, reclusão, e tem um valor ali, por exemplo, no homicídio simples, 6 a 20 anos. Então, isso daí é a pena combinada. A pena mínima é 6 e a pena máxima é 20.
que é dentro desse parâmetro que o juiz ele vai utilizar para ele conseguir determinar a pena da pessoa. Na primeira fase, que são circunstâncias judiciais do crime, do artigo 59, são 8 circunstâncias. Não sei se eu vou lembrar de todas, mas culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente, conduta social, circunstâncias, consequências, motivos do crime e comportamento da vítima. Acho que foram todos. Nesse caso, a partir desses 8 pontos, o juiz ele vai determinar o quanto que ele vai colocar como sendo uma pena base, digamos assim. Geralmente, como são 8 circunstâncias, cada uma dessas circunstâncias, quando presentes no caso concreto, fazem com que o juiz ele aumente um oitavo. Então, por exemplo, digamos que ele tivesse uma culpabilidade que o juiz considerou muito desfavorável. Então, ele vai aumentar um oitavo, sendo um homicídio simples, por exemplo, dos 6. E aí ele vai aos pouquinhos até que chegue no 20. Ele vai aumentando. Nessa primeira fase, você não pode sair, o juiz, na verdade, não pode sair do 6 ao 20, no caso do homicídio simples, que é mais fácil para exemplificar. E é uma fase muito subjetiva. Esse um oitavo que eu falei para vocês, por exemplo, ele é jurisprudencial. Tem juiz que, dependendo do caso, ele aplica um sexto, mas geralmente é um oitavo. O código ele não determina quanto vai ser essa majoração, ou minoração também, pode ser que aconteça, e tem que estar dentro ali desse critério. Além disso, lembrando, isso serve para todas as fases, se você considerou alguma coisa para aumentar a pena, diminuir a pena, por exemplo, na primeira fase ou na segunda fase, você não vai poder considerá-la na terceira fase. Se você considerou em uma fase, você não pode considerar nas outras, senão você vai ter bis in idem e não pode. Com relação à segunda fase, as atenuantes e as agravantes genéricas. As atenuantes estão previstas no artigo 61 e são um rol exemplificativo. Então, fora o que está ali, qualquer coisa que o juiz determine que, eu acho que isso deve ser uma atenuante, ele pode aplicar como uma atenuante. Com relação às agravantes, eu coloquei as agravantes genéricas, que são as do artigo 65, mas você tem outras, como por exemplo as do concurso de pessoas, que estão em outro artigo. Essas agravantes, diferentemente das atenuantes, elas são um rol taxativo, então é só o que está ali. Não tenta inventar, é só isso. Ponto. Não existe para onde fugir. Mesma coisa, se você considerou alguma coisa como atenuante ou agravante, você não pode considerar isso em outra fase, senão da bis in idem. Você vai ter que continuar mantendo a pena dentro do mínimo e máximo ali previsto, no caso do homicídio simples, 6 e 20, vai ter que estar ali no meio. E, geralmente, quando a gente está falando em segunda fase, a gente tem um aumento ou uma diminuição de um sexto. Mas também é mais jurisprudencial, não é muito concreto, o código não fala. Com relação à terceira fase e última desse critério. A terceira fase são as causas de diminuição e de aumento de pena, que estão esparsas na legislação, geralmente é crime a crime, mas tem algumas que elas estão para todos os crimes, como por exemplo a diminuição da tentativa ou a diminuição pela semi-inimputabilidade penal. Essas são duas diminuições que elas estão previstas para tudo quanto é crime. Mas essa terceira fase, ela é um pouco diferente, porque primeiro, essas causas de diminuição, ou mesmo causas de aumento, elas possuem uma fração específica. Vai aumentar a pena em metade, aumentar a pena em vai aumentar a pena no dobro, ou vai diminuir a pena de metade, vai diminuir a pena de tanto. Elas, além de ter uma fração específica correspondente a elas, essa fase é uma muito diferenciada justamente porque você pode sair desse mínimo e desse máximo. Então, digamos que você tem uma causa de diminuição de pena no homicídio simples e que a pena já estava no mínimo legal, nos 6 anos, mas você tem mais uma causa de diminuição de pena. Você pode diminuir para que ele vá para além desses 6 anos, para que ele fique, sei lá, 4 anos, 3 anos. E o máximo também pode ser alterado. Então, se você já estava no 20 anos, você tem mais uma causa de aumento de pena, por exemplo, você pode aumentar para virar, sei lá, 25, 30 anos. Isso é sim permitido. Dando prosseguimento às penas restritivas de direito. A principal característica da restritiva de direito é que ela é uma pena substitutiva. Então, você não vai ver um crime que está lá como pena. Pena restritiva de direitos da limitação de final de semana. Não existe isso. A restritiva de direitos, ela é uma pena sempre substitutiva.
e substitutiva da privativa de liberdade. Para você fazer essa substituição, você tem que se atentar a 4 critérios. O primeiro é a pena. E a pena vai depender do crime que foi cometido. Se o crime ele foi culposo, tanto faz qual que foi a pena. Pode ter sido condenado a 1 ano ou a 20. Sendo culposo, não faz a menor diferença. Você vai poder fazer a substituição. Se o crime for doloso, a pena ela não vai poder ser superior a 4 anos. Então, 4 anos é o limite para o crime doloso. O crime, ele não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Então, quando eu falo violência ou grave ameaça, nesse contexto, entendam violência ou grave ameaça à pessoa. Não se aplica a coisas. Então, se ele cometeu, sei lá, um furto, ele acabou causando algum dano ali. O dano, ele é uma violência contra uma coisa. Então, isso não impede a substituição. Muito pelo contrário, é perfeitamente cabível em um crime de furto, por exemplo. Além disso, como regra, ele não pode ser reincidente em crime doloso. Crime culposo, como a legislação não fala nada, ele pode. Se ele for reincidente em crime culposo, tá tudo bem, não vai interferir em nada, não vai ser um problema. Até mesmo porque isso seria um exemplo de analogia em Malapartem, que eu já cheguei a falar um pouquinho por cima para vocês. E por último, o juiz ele tem que entender que as circunstâncias judiciais desse condenado são favoráveis à substituição. Então, que provavelmente ele não vai voltar a delinquir, esse tipo de coisa. Além disso, nós temos as modalidades dessas penas restritivas de direito. São 6, basicamente, mas eu acabei colocando 2 delas juntas porque elas são praticamente a mesma coisa, só uma forma diferente de ser cumprida, que é a prestação pecuniária e a prestação de outra natureza, a perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. Todas elas têm regras específicas, algumas, inclusive, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade. Existe um mínimo de pena que você tem que ter sido condenado para que você faça jus a essa substituição por esse tipo de pena, e vai depender bastante do caso concreto. E, enfim, é uma análise um pouco mais detalhada, que eu peço que vocês voltem um pouco caso vocês tenham alguma dúvida. Com relação à pena de multa. A pena de multa, como regra, ela é uma pena principal, assim como a privativa de liberdade. Mas ela pode sim ser uma pena substitutiva. Inclusive, quando ela é substitutiva, ela é aplicada junto da restritiva de direitos em condenações inferiores a 1 ano, em até 1 ano. Mas não são todos os casos que isso comporta. Então, tem que dar uma olhadinha bem caso a caso, mas fora isso, regra, ela é uma pena principal. Tanto que em muitos dos crimes você vê, é detenção de tanto a tanto, e multa, ou detenção de tanto a tanto, ou multa. Então você pode substituir a detenção pela multa. Então ela é uma pena principal. E a forma como ela vai ser aplicada é em dias multa. Então você vai pegar uma quantidade de dias e você vai multiplicar por um valor. Esses dias, eles têm um critério mínimo e máximo. O mínimo é 10, o máximo são 360. E o valor do dia ele vai variar entre 1/30 de salário mínimo e 5 salários mínimos, que vão ser considerados a partir da condição financeira do condenado. Então, a partir da análise desses 2 pontos, que é feita basicamente com uma modificação do critério trifásico, o juiz ele vai chegar a uma pena específica em dias multa, e essa pena em dias multa, a partir do momento que ele for condenado, ele vai ter 10 dias para pagar. E aí a gente tem um conflito de leis penais entre o Código Penal e a Lei de Execução Penal, porque um fala que é 10 dias após o trânsito em julgado da sentença, e o outro é 10 dias após o momento que ela for efetivamente cobrada. De qualquer forma, são 10 dias, e depois desses 10 dias, a gente começa, por exemplo, a contar a prescrição da pretensão executória, que é uma coisa que eu vou ir um pouquinho mais para frente, mas eu já te adianto, que eu inclusive coloquei aqui, que a pretensão ela vai se extinguir em 5 anos. Depois disso, não tem mais pena de multa. O valor dessa pena é para o Fundo Penitenciário Nacional, que é o que mantém os presídios, as colônias agrícolas e industriais e as casas do albergado, assim como os funcionários. E essa é uma dívida que ela é cobrada como uma dívida de valor. Então, por exemplo, questão de juros, enfim, tudo isso vai ser cobrado como uma dívida de valor. Só que não é uma dívida de valor, efetivamente, especialmente porque é uma pena. E a pena, ela se restringe ao condenado. Esse é um dos princípios fundamentais da pena. Se ela fosse uma dívida de valor com o Tesouro Nacional, por exemplo, caso a pessoa morresse, ainda assim poderia ser cobrado dos filhos e demais herdeiros dessa pessoa.
o que não acontece com a pena de multa. Por isso, apesar de ela seguir a mesma forma de cobrança, ela não é uma dívida de valor. Ah, e no caso de concurso de crimes, então você foi condenado a vários crimes que têm penas de multa. Você vai somar as penas de multa. Então, digamos que em um crime deu R$ 5.000, no outro deu R$ 10.000. Você vai somar, vai dar R$ 15.000. Essa é a pena que você vai ter que pagar. A suspensão condicional da pena, ela já é um pouco diferente, porque não se trata de uma pena. Como o próprio nome diz, é uma suspensão. Geralmente ele também é chamado de sursi. A principal característica do sursi é que nada do que você vai aplicar em penas você vai conseguir aplicar diretamente nele. Então, por exemplo, detração e remissão não é compatível, até mesmo porque o sursi ele tem um período de prova, que ele é diferente do período da sua condenação. Então, ele não é equivalente. Ele não sendo equivalente, você não vai conseguir aplicar esses institutos, até mesmo porque não é uma pena. E apesar de não ser observado, porque na suspensão condicional da pena a pessoa se mantém basicamente na casa dela, vivendo a vida dela, só que tem que cumprir alguns requisitos, enfim, às vezes até algumas limitações de final de semana, serviço à comunidade, enfim. Mas cumpridos esses requisitos, a pessoa ela fica em casa, então não dá para observar. Mas enquanto ela está nessa suspensão, ela tem o benefício da progressão de regimes. Então, se acontece algum problema, se esse se ele é revogado, por exemplo, e ela vai cumprir pena, em, em teoria, na verdade, em teoria não, ainda assim tá acontecendo a progressão de regimes, então já pode ser que vá para um regime diferente. Com relação aos critérios, o sursi ele também tem critérios, afinal de contas, ele é condicional. E ele é condicional inicialmente à pena, que vai variar conforme a espécie de sursi, que a gente tem 4 espécies, já adiantando um pouquinho. Nós temos o sursi simples, que você recebe esse benefício simplesmente por cumprir os 4 critérios. Depois do especial, que além dos 4 critérios, você faz a reparação do dano. O etário, naqueles casos em que o condenado ele é maior de 70 anos na data da sentença. E o humanitário para aqueles casos em que ele está muito, muito, muito doente. Então, a primeira questão é essa: vai variar o tempo da pena conforme o sursi. Se ele for simples ou especial, vai ser uma pena não superior a 2 anos. Se for o etário ou humanitário, não superior a 4. Mas, de qualquer forma, nunca vai ser superior a 4. Não existe essa possibilidade. Ah, eu tive uma pena de 6 anos. Não vai caber o sursi. Além disso, ele não pode, em hipótese alguma, ser reincidente em crime doloso. Aqui, mesma coisa. Crime culposo não fala nada. Se não fala nada, pode pode aplicar a conversão, pode aplicar o benefício. As circunstâncias judiciais dele têm de ser favoráveis, então o juiz tem que entender que é uma boa substituição. E não pode ser possível fazer a substituição pela pena restritiva de direitos. Se você puder fazer a substituição pela restritiva de direitos, você vai aplicar a restritiva de direitos, não o sursi. E só para elucidar em que momento isso aconteceria, porque se você for parar para analisar, os casos, os requisitos são muito parecidos. A grande diferença do sursi para privativa não, para restritiva de direitos, vai ser a questão do crime cometido com violência ou grave ameaça. Se o crime ele é cometido com violência ou grave ameaça, não dá para você aplicar a restritiva de direitos, mas você pode aplicar o sursi. Então, geralmente, vai ser aplicado nesse caso. O sursi, como ele se baseia muito em condições, porque além desses critérios, quando o juiz ele vai dar o sursi para a pessoa, ele coloca condições ali na sentença que ele determinar isso. E nessas condições ele pode colocar, por exemplo, você não pode frequentar determinados lugares, você não pode fazer tal coisa. Ele pode colocar isso. E o não cumprimento desses critérios pode levar, por exemplo, à revogação desse benefício. O não cumprimento de critérios, na verdade, ele é uma revogação facultativa. No caso de revogação facultativa, é aqueles em que o juiz, ele antes de revogar o benefício, ele tem que ouvir o condenado. Então, ele tem que dar a chance do condenado se explicar. Se ele vai ou não, ou se o juiz vai aceitar a desculpa dele ou não, aí já são outros 500. Mas ele precisa dar essa oportunidade. E se ele optar por não revogar, por exemplo, ele pode
com base digamos assim, falta de realizar o cumprimento, ele pode aumentar o período de prova do sursi para o máximo. E aí eu acabei não falando, mas no caso do sursi simples e do especial, o período de prova ele vai variar de 2 a 4 anos, e no período, o sursi etário e humanitário, de 4 a 6 anos. E a escolha do tempo vai ser com base também no critério trifásico, assim como você vai fazer em todas as penas. Mas se acontecer, por exemplo, esse caso de revogação facultativa e ele não revogar, ele pode aumentar esse período de prova para o máximo, que seja 4 ou 6 anos, dependendo do sursi. Também existem casos de revogação obrigatória, por exemplo, quando o criminoso ele comete um crime durante o período do sursi. Então, claramente ele não está pronto, ele não está hábil para estar na sociedade de fato, então ele vai ter esse sursi revogado. E sendo uma revogação obrigatória, o juiz ele pode fazer de ofício, o que quer dizer que ele não precisa ouvir a pessoa. Ele pode simplesmente ficar sabendo, ele cometeu um crime, tá bom, vou revogar. E ele pode fazer isso, não tem problema nenhum. Quando acontece de não ter problema nenhum, não teve revogação do sursi, você cumpriu o período de prova lindamente, chegou no último dia, não teve revogação. Nesse caso, sua pena ela vai estar extinta, não existe mais pena a ser cumprida, porque você cumpriu certinho tudo da suspensão condicional da pena. E é basicamente esse o instituto falando de uma forma mais por cima. O livramento condicional ele, assim como o sursi, ele também é um benefício e ele vai ter muitas coisas que vão lembrar o sursi, mas é um pouco diferente. Para começar, o livramento condicional, diferentemente do sursi, da pena restritiva de direitos, pena privativa de liberdade, enfim, ele não vai ser decretado na condenação. O livramento condicional, ele é decretado pelo juiz da execução penal. Então, a pessoa já está cumprindo pena há um certo tempo, e aí ela faz jus ao benefício, e a partir desse momento, esse juiz que está acompanhando a pessoa enquanto ela está cumprindo essa pena, que é o juiz, por exemplo, que decreta a progressão de regimes, ele vai falar, não, essa pessoa pode receber o livramento condicional. Mas o que afinal é esse livramento condicional? O livramento condicional nada mais é do que uma forma diferente de a pessoa cumprir a pena. E quando eu digo forma diferente, entenda. De volta na sociedade. Então, por exemplo, em casa. Mas, novamente, assim como o sursi, cumprindo alguns requisitos. E antes de ele cumprir esses requisitos, primeiro ele tem que fazer jus a esse benefício. Fazendo jus a partir de alguns 5, na verdade, vários critérios, porque tem um deles que vai se dividir em vários. O primeiro é a pena. Necessariamente, ele tem que ter uma pena superior a 2 anos. E aqui eu faço um adendo. Existem crimes que não são passíveis de livramento condicional. E isso você também consegue perceber facilmente quando você vai naquele artigo 112 da LEP, que lá fala a porcentagem do quanto o criminoso ele precisa para progredir regimes, e em algumas vezes está lá, por exemplo, sei lá, 50, 70 anos sem a possibilidade de livramento condicional. Então, nesses casos, não existe a possibilidade de ele se beneficiar do livramento condicional. Mas se não tá falando nada, então segue. Livramento condicional, beleza. Então, a pena ela tem que ser superior a 2 anos. E o criminoso, como eu já falei pra vocês, ele já vai ter que ter cumprido um tanto da pena. E isso vai depender. Se ele for primário ou reincidente em crime culposo, vai ser um terço. Se ele for reincidente em crime doloso, vai ser metade. E se for reincidente em crime hediondo, vão ser 2/3 da pena. Isso vai variar bastante conforme for ali o crime, o condenado, enfim, vai ter que ser uma análise de tudo. Além disso, ele vai ter que ter circunstâncias judiciais favoráveis, assim como nos outros casos, então o juiz tem que entender que isso vai ser bom para o condenado, vai ser bom para todos, enfim. No livramento condicional também existe a necessidade de reparo do dano. Então, e nesse reparo do dano, entenda, salvo na impossibilidade de fazê-lo. Então, se o dano causado por ele não for reparável, então, vou dar um exemplo mais expansivo para você entender. Se ele matou uma pessoa, não tem como ele reparar o dano de matar uma pessoa. A pessoa não vai voltar à vida. Então, seria, digamos, uma impossibilidade de fazer isso. Mas pode ser também a impossibilidade de reparação do dano, porque a pessoa simplesmente não tem dinheiro. Então, uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito pobre, não tem como pagar por aquele dano que causou. Então, é uma impossibilidade de reparação do dano. Mas é uma impossibilidade, digamos, justificada. Além disso,
Por último, as circunstâncias do condenado. E essas circunstâncias do condenado, elas vão ser um pouco mais complexas, porque nisso vai entrar o comportamento carcerário, vai entrar o bom comportamento carcerário, no caso, ele não ter faltas graves, demonstrar aptidão para o trabalho, dentre vários outros. Tem vários critérios que eles são analisados ali nas circunstâncias do condenado. Tanto que para isso é importante que ele tenha uma carta do diretor do presídio, atestando que ele tem um bom comportamento, que ele cumpre com tudo certinho, enfim, isso vai ser avaliado na hora de eles darem ou não o livramento condicional a essa pessoa. O livramento, como eu falei, ele tem várias similaridades com o sursi. Então, quando ele é concedido, ele também é concedido com algumas condições que são colocadas ali. E essas condições são faladas tanto no livramento condicional quanto no sursi para o condenado. Então, você não pode fazer isso, você precisa fazer isso, isso, isso. Enfim, e essas condições também levam à revogação, por exemplo, facultativa, revogação obrigatória e a prorrogação do período de prova, porque o tempo que você está, o que o condenado ele sai do local em que ele está cumprindo a pena e ele vai para casa dele para cumprir, ele também tá em um período de prova. Então, se ele comete alguma falta nesse período de prova, dependendo do que for, pode ser uma revogação facultativa, como por exemplo, ele frequentou determinado lugar, não podia ir. Revogação facultativa, tem que ouvir ele. Ou não, por exemplo, ele não reparou o dano. Na sentença pedia que ele reparasse o dano também é um dos elementos principais para você conseguir o livramento condicional, mas ele não reparou o dano. Isso é um caso de revogação obrigatória. E o juiz pode fazer isso de ofício sem a necessidade de ouvir ele. Ou mesmo ele cometeu algum crime e eles ainda estão apurando esse crime, então eles podem prorrogar esse período de prova até que eles consigam fazer o julgamento dessa questão, descobrir se realmente foi ele, enfim. Existe todo um processo, a mesma coisa, revogação facultativa, obrigatória e prorrogar o período de prova ou não. Vai ser uma faculdade ali do juiz conforme o caso concreto. E, assim como o sursi, ao final do período de prova, se extingue a pena porque ele cumpriu toda a pena dele. Com relação à extinção da punibilidade, e no meio eu já vou colocar a prescrição, porque ela está muito ali, muito envolvida. A primeira das causas de extinção de punibilidade vai ser a morte do agente. Então, quando o agente ele morre, seja durante a investigação, o processo, ou até mesmo depois da condenação, não tem mais o que fazer. A pena ela não pode passar da pessoa do condenado. Isso, inclusive, eu falei que é uma coisa que você observa bastante na pena de multa, mas isso serve para todas as outras penas. Por exemplo, pensa que a pessoa morreu e era uma pena privativa de liberdade. Não tem como você. Assim, até tem, mas não faz o menor sentido você colocar o esqueleto dela numa cadeia. Entendeu? Não, não é compatível. Então, quando o agente ele morre, acabou por ali a pena dele. Extingue a punibilidade pela morte. A anistia, a graça e o indulto. A anistia, ela é uma lei que ela é sancionada pelo Congresso Nacional, que ela vai conceder a extinção da punibilidade a um grupo de pessoas que cometeu determinado crime. Eu lembro que quando eu estava dando essa monitoria específica, eu falei, por exemplo, do crime de incêndio. Então, eu vou continuar com o crime de incêndio, porque o crime de incêndio, ele sabe? Não é um crime tão... Geralmente, ele é um crime florestal, então assim, tende a ser um pouco mais tranquilo, é algo mais pensável. Não teria como eu falar para vocês, por exemplo, que eles deram anistia para um homicídio, até mesmo porque existe vedação contra isso, quando a anistia, enfim, ela não pode recair, por exemplo, sobre crimes hediondos, e o homicídio, ele pode, em muitos casos, ele é hediondo. Então, existem limitações para isso. Então, vamos do crime de incêndio. Todos os que cometeram crime de incêndio de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 estão com a punibilidade extinta. Eles podem fazer isso. E você vai beneficiar com isso um número. Na verdade, não dá para você saber quantas pessoas você vai beneficiar com isso, mas você vai beneficiar todas que cometeram esse crime. Basta o advogado entrar com pedido, enfim, de extinção da punibilidade, ele vai ser solto. Com relação à graça. A graça, ela também é chamada de indulto individual, e eu acho que isso até ajuda um pouco, porque ela e o indulto são dados pela mesma pessoa, que é o presidente da República. A diferença é que a graça vai ser o presidente, ele extinguir a punibilidade de uma única pessoa, que entra em contato com ele, então geralmente manda carta, esse tipo de coisa, pedindo para que ele
ele dê esse indulto presidencial para a pessoa, para ela não cumprir a pena. Enquanto que o indulto em si, o indulto, ele é para todos, da mesma forma que a anistia. Então, para todas as pessoas que cometeram um crime X do período tal ou tal. Então, a grande diferença é que a graça, no decreto presidencial, o presidente ele vai beneficiar uma única pessoa, e no indulto, nesse mesmo decreto presidencial, ele vai beneficiar várias pessoas. Com relação ao abolício crimes, é uma outra possibilidade de extinção da punibilidade, porque ninguém pode ser condenado, ninguém pode cumprir pena por um fato que não é considerado mais crime. Então, se está investigando para investigação, se já estão processando para o processo, se já foi condenado para a execução da pena, porque não tem como essa pessoa cumprir essa pena se não é considerado mais um crime o fato que ela cometeu. E nisso eu peço para vocês prestarem atenção em leis temporárias e leis excepcionais, porque elas são a exceção. Quando você tem uma condenação por lei temporária ou lei excepcional, essa pessoa vai continuar cumprindo pena, independentemente de ter acontecido o fim dessa lei, porque está na natureza dela que você vai ter a continuidade dessa punição. A prescrição, a decadência e a perempção. Eu vou deixá-los para o final, para daí eu conseguir explicar um pouco mais para vocês a pretensão a prescrição da pretensão punitiva e executória. Renúncia ao direito de queixa ou perdão. Isso só se aplica em ações privadas. Eu acredito que vocês ainda não tiveram, não tenho certeza. E nas ações privadas, você vai ter a vítima como o autor da ação, então não vai ser o Ministério Público. A vítima tem que oferecer a. Ela não oferece uma queixa, ela oferece uma. Nossa, me fugiu o nome agora. Mas ela, na hora de ela oferecer a peça inicial da ação, ela vai falar: olha, essas pessoas cometeram um crime contra mim, eu quero que se instaure essa investigação, esse processo, na verdade, contra essas pessoas, e para que elas sejam condenadas pelo crime que elas fizeram. Então, isso acontece, por exemplo, nos crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. E digamos que essa pessoa ela tenha entrado com esse documento, ela entrou com a. Nossa, eu realmente esqueci o nome disso. Mas ela entrou com a peça inicial pedindo a condenação dessas pessoas pelo crime e tal. E até o momento em que o juiz ele aceitar, ele der início à ação penal, ela pode renunciar a esse direito. Então ela entra em contato de novo e fala: então, eu sei que eu falei que era para processar, mas eu mudei de ideia. Essa renúncia, ela pode ser assim, digamos, expressa, a pessoa falar: então, não quero mais que esse processo aconteça, ou ela pode ser tácita. Então, as ações dessa pessoa levam a entender que ela não quer essa condenação. Então, sei lá, ela, por exemplo, mandou uma mensagem de WhatsApp para uma das pessoas que ela falou que cometeu o crime contra ela e falou: olha, não quero mais te processar, eu não acho que você seja culpado, enfim, mandou essa mensagem. Essa pessoa, que seria o autor do crime, ele pode entrar em contato com o juiz e falar: olha, ela me falou que não ia me processar mais, dá uma olhada nisso de novo para ver se a gente realmente vai ter essa ação. Isso pode acontecer, pode ser uma renúncia expressa, mas não diretamente para o juiz, mas que ele fique sabendo. O perdão é um pouco diferente. Digamos que essa pessoa, ela queria realmente processar, o juiz ele deu início ao processo, mas depois que ele deu início ao processo, que ela mudou de ideia. Nesse caso, só cabe o perdão. Então, ela tem que perdoar, e ela não pode perdoar somente uma pessoa se foi mais de um agente. Ela vai ter que perdoar todos, necessariamente. Retratação do agente. A retratação do agente ela só vai ser útil em 4 casos: na difamação e na calúnia, e no falso testemunho e na falsa perícia. Esses são os crimes que são comportados. Com relação ao momento dessa retratação, ela necessariamente tem que ser feita antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí você vai ter a extinção da punibilidade. Se for feita depois, você vai poder aplicar uma agravante. Uma agravante não. Uma atenuante genérica que você vai diminuir a pena. Se eu não me engano. Se eu não me engano, é atenuante, mas que você diminui a pena depois, você diminui.
E por último, o perdão judicial. São alguns crimes específicos. O mais famoso deles, digamos assim, é o homicídio culposo. Então, quando você tem um homicídio culposo, você vai aplicar o perdão judicial para aqueles casos específicos. E, por exemplo, continuando no homicídio doloso, para fazer mais sentido. O homicídio doloso, ele cabe o perdão judicial quando não faz sentido você punir aquela pessoa porque ela já foi punida o suficiente, seja fisicamente ou emocionalmente. Então, por exemplo, uma mãe que culposamente matou o filho. Essa mãe, muito provavelmente, ela vai se sentir culpada pelo resto da vida dela. Então, não faz sentido você punir ela de uma outra forma, colocando ela, sei lá, para cumprir uma pena. Não faz sentido, ela já vai ter essa pena ainda que de uma forma mais espiritual. Com relação a questões físicas, então digamos que foi um homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor que causou esse acidente, ele perdeu uma perna, ele perdeu um braço, ele perdeu a visão. É, enfim, ele ficou paraplégico. Então, é um dano físico que também vai trazer esse mesmo sentido de punição a essa pessoa. Então, o juiz ele não precisa aplicar. E no perdão judicial, a legislação fala, o juiz pode conceder. Esse pode, ele é mais, ele tem que ser lido como um deve. Ele não é uma faculdade do juiz. Sempre que o juiz observar que existem os elementos necessários, ele vai ter que conceder o perdão. Agora, voltando para prescrição, para decadência e para perempção. A perempção eu vou só pular por ela. Ela é meramente processual. Vocês vão entender isso no terceiro semestre, que é quando vocês vão ver teoria geral do processo. A decadência só é válida para as ações privadas e a prescrição é o que geralmente a gente vai ter. Eu já na outra aula falei para vocês das 4 prescrições, mas para as duas mais importantes, as duas mais relevantes e que podem cair na prova de vocês. A primeira é da pretensão punitiva. Então, geralmente, na maioria dos crimes, vai ser do momento da consumação, porque a maioria dos crimes eles são instantâneos, então você consegue determinar um momento específico em que ele foi consumado. No caso, por exemplo, do homicídio, vai ser no momento em que a pessoa ela falecer. Então, da consumação, você vai contar. Ou se que pode acontecer inclusive em dias diferentes. Se for um crime um pouco mais, digamos, um pouco mais instantâneo, tipo furto, necessariamente no momento em que subtrair a coisa alheia móvel, você já vai ter ele consumado. No homicídio, não necessariamente, a pessoa pode demorar um tempo para morrer. Ou, por exemplo, nos casos de crime permanente. Então, por exemplo, um sequestro que a pessoa fica sequestrada há 5 anos. Essa é a partir do momento que essa pessoa conseguir ser solta, ela escapar, ou seja lá o que é que aconteça, que ela consiga sair de lá, que vai começar a contar a prescrição desses crimes. Crimes, por exemplo, sexuais contra menores de 18 anos, só a partir do momento que faça 18 anos. Então, apesar de, na regra, ser no momento em que acontece a conduta ou no momento da consumação, vai depender. Tem alguns casinhos especiais que tem que prestar atenção. E esse é o marco inicial. E o marco final, digamos assim, vai ser o trânsito em julgado da sentença condenatória. Se acontecer a prescrição nesse meio tempo, você não vai ter uma condenação. Por que que isso é importante? É, porque se você não tem uma condenação, você não tem um reincidente, você não tem maus antecedentes a imputar àquela pessoa. Pode até ser que ele seja reincidente por algum outro crime que ele cometeu ou por algum outro crime bem mais antigo que dê esse antecedente, mas por esse crime em específico, ele não vai poder ser considerado reincidente e nem ter maus antecedentes. Agora, como que eu vou saber quando que se passou esse período aqui da prescrição? Porque eu falei qual que é o marco inicial, eu falei quando é que você vai terminar de considerar isso, mas qual que vai ser esse tempo? A verdade é que ele vai variar conforme o crime e até mesmo conforme a idade da pessoa que cometeu esse crime. No artigo 109 do Código Penal, a gente tem quase que uma tabelinha que vai te ajudar a ver certinho qual que vai ser o tempo da prescrição. E nessa tabelinha fala, são 8 anos se o crime, se a pena for de tanto a tanto. Mas qual que é a pena de tanto a tanto? Porque quando a gente tá vendo
esse crime ainda, eu falei que não tem condenação. Se não tem condenação, você não tem uma pena específica. O que você tem são aquelas penas combinadas. Então, por exemplo, no homicídio simples, 6 a 20 anos. O que é que eu uso? É sempre a pena máxima combinada. Então, no caso do homicídio simples, 20 anos. 20 anos, você coloca na tabelinha do 109, você vai receber um quantitativo ali de prescrição. E geralmente você para aí, porque geralmente você já tem tudo o que você precisa e vai ser aquela prescrição. Mas conforme a idade do agente, pode ser que você tenha uma diminuição em metade. E é sempre metade, necessariamente metade. Se a pessoa que cometeu o crime era menor de 21 anos na data do cometimento do crime, ou maior de 70 no momento da condenação, e isso também vai servir para pretensão executória, vai ser importante, é, essa pena ela vai ser diminuída de metade. Então, digamos, quando essa diminuição da metade, ela também vai depender se o crime ele não foi praticado em um contexto de violência contra a mulher. Então, por exemplo, um crime de feminicídio. Você não poderia fazer essa diminuição de metade, nem que o criminoso fosse menor de 21 anos, nem maior de 70. Não seria possível fazer essa diminuição. Com relação à pretensão punitiva, é basicamente isso. Você, quando se opera a prescrição, e digamos, a prescrição fosse de 8 anos. Se passou 8 anos e um dia, e aí a sentença transitou em julgado. Infelizmente, prescreveu. Se passa um dia da prescrição, se passa uma semana, um mês, já prescreveu, não tem o que fazer. E essa é uma punição para o Estado. E é por isso também que a gente não considera a pessoa reincidente ou com maus antecedentes, porque você não pode punir a pessoa por um problema, entre aspas, do Estado. Com relação à pretensão executória, eu falei que a pretensão punitiva era de uma forma geral, do cometimento do crime até o trânsito em julgado, a pretensão executória é do trânsito em julgado em diante. A pretensão executória nada mais é do que a possibilidade do Estado fazer com que a pessoa cumpra essa pena. Então, digamos que a pessoa colaborou totalmente no processo, mas aí ela foi condenada. No que ela foi condenada, ela fugiu para não ser pega. Ela fugindo para não ser pega, essa pretensão ela começa a correr, porque o Estado ele tem um tempo para fazer com que essa pessoa cumpra a pena. E se, por um acaso, mesma coisa que eu falei, digamos que a prescrição fosse em 4 anos. Se passou 4 anos e um dia, e aí, nesse um dia depois, a polícia achou esse condenado. Infelizmente, prescreveu, ele não vai cumprir a pena. Mas, e aí é um diferencial da punitiva para executória, na executória nós temos uma condenação. E tendo uma condenação, aí sim já dá para considerar ele reincidente e dá para considerar que ele tem maus antecedentes futuramente. Um ponto essencial é que, como eu falei que nós temos uma condenação, nós temos uma pena específica. Na pretensão punitiva, nós usávamos a pena em abstrato. Então, no caso, a pena máxima em abstrato no homicídio simples seria 20 anos. Na executória, não. A gente vai usar a pena da condenação. Então, digamos que a pessoa foi condenada por homicídio simples, mas ele foi condenado por 10 anos. Então, é esses 10 anos que você vai utilizar para contar a prescrição da pretensão executória. Não vai ser os 20, porque já tem uma condenação específica. Então, você vai meio que fazer uma individualização da pena, porque é o que o juiz considerou correspondente à conduta dele, enfim. E por isso você vai considerar esses 10 anos e não mais os 20. Basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês na monitoria. E aí, como tá dando tempo, pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho as minhas provas do. Eu tenho todas as minhas provas, na verdade. E aqui eu tenho a prova de penal. E eu achei interessante passar para vocês, porque eu não lembrava do que ela tinha pedido na minha prova de penal. E quando eu olhei, eu percebi que seria interessante eu falar para vocês, porque ela não cobrou o que eu achava que ela ia cobrar. Eu lembro que quando eu peguei essa prova, no dia que eu fui fazer essa prova, eu tinha revisado toda a matéria que a gente tinha tido e tal. E no que eu peguei ela, eu fiquei um tanto quanto frustrada. Não porque. E eu não fui mal nessa prova, nem nada do tipo, mas foi porque não aconteceu o que eu esperava que ia acontecer.
A minha prova, ela. Se vocês quiserem, eu falo brevemente do que aconteceu em cada questão, mas. ah, Aí é só me mandar uma mensagem, no caso, tá? Eu explico mais ou menos o que aconteceu em cada questão. Mas eram 4 questões dissertativas e não tinham alternativas. No ano passado a gente não tinha alternativa. E a maioria dos conteúdos dela foram mais focados no primeiro semestre. A gente tá no segundo semestre, a matéria ela é cumulativa, eu sei, mas geralmente a gente espera que o professor ele vá pegar a matéria desse semestre. E ela não fez isso. Quer dizer, ela fez, mas mais ou menos. Na primeira, ela tratou bastante de critério trifásico. Era só critério trifásico, na verdade, a ordem do critério. Então foi uma questão condizente ele com o segundo semestre. Na segunda, ela fez uma questão de determinação do regime inicial e que não, eu achei. Tá. Foi só o regime inicial. E na terceira, que foi o que realmente me pegou, foi que ela não pegou nada do segundo semestre. Ela fez uma questão inteiramente voltada para o primeiro semestre sobre. Lembra daqueles três pontinhos essenciais para você considerar algo como crime, que é o fato típico, ilícito e culpável? É, ela fez uma questão disso. E ela fez uma questão disso em que você tinha tanto um excludente de licitude quanto de culpabilidade. E ela perguntava o que é que deveria ser aplicado. E eu lembro que na hora eu olhei pra isso aqui e eu falei, como assim? Não estava dentro da matéria. Então eu achei até interessante falar isso pra vocês. E a terceira também foi bem dentro da matéria, inclusive foi sobre prescrição da pretensão punitiva. Mas eu achei interessante para vocês prestarem atenção nisso, até mesmo porque eu percebi isso no terceiro semestre e agora no quarto também. Ela costuma cobrar matérias anteriores. E eu não tinha feito isso com relação à primeira prova de vocês de penal, porque tinha muito conteúdo, não ia dar tempo, eu não tinha feito monitoria nenhuma com vocês até então. Então eu acabei não comentando, apesar de que eu também tenho ela aqui. Inclusive essa aqui, essa é a primeira do bolinho. Mas eu acho bem interessante vocês analisarem isso, e eu não tô falando só pela Luzia, não, mas pelos outros professores também. A Luzia, ela tem o costume de cobrar questões de semestres anteriores, ou pelo menos algum elemento que remeta ao semestre anterior, uma coisa que você tem que lembrar para você conseguir efetivamente responder. Então, prestem atenção nisso. E eu também tô falando isso porque acredito eu, se eu não me engano, que essa vai ser a última monitoria que eu dou para vocês, que agora com a prova já vai encerrar as monitorias. Então, não sei se em algum momento eu vou voltar como monitora. Não sei se eu vou ter disponibilidade para isso também, mas eu gostaria de agradecer vocês bastante. Foi bem legal ser monitora. E com relação a matérias, penal, outras, qualquer dúvidas que vocês tenham, enfim, se vocês precisarem de alguma coisa com relação à faculdade, alguma coisa, vocês podem ainda assim contar comigo. Eu não me incomodo em nada. Vocês podem me mandar mensagem, me mandar suas dúvidas. Eu vou estar sempre respondendo, sempre que eu puder, é claro, eu não sei de tudo. Mas sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, é só me avisar, é só me falar. Eu vou tentar te ajudar no máximo das minhas habilidades. Mas, no mais, eu espero que vocês tenham uma boa prova. Se vocês quiserem, por exemplo, que eu explique um pouquinho melhor o que que aconteceu na minha prova, tipo, as questões que ela passou, eu posso comentar elas um pouquinho mais especificamente. É só você me mandar uma mensagem e aí eu te explico mais ou menos qual que foi a minha linha de raciocínio, o que que aconteceu ali na questão. Enfim, no mais eu fico por aqui. É, Talvez eu veja vocês em algum outro semestre, se eu conseguir. Mas agradeço pelo que assim, de uma forma geral, pelo que eu consegui das monitorias e eu espero que eu tenha ajudado vocês também.